todos com a graça e paz no nome do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, nós vamos fazer uma devocional e hoje nós vamos tratar um assunto muito importante que o título é As Resistências dos Terrenos. Esse texto encontra-se em Marcos, capítulo 4, verso de 1 a 9, mas o texto completo vai até o 20. E nós vamos tentar realmente passar para os irmãos muitas coisas. O texto está assim escrito: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde assentou. Afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim que ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra caiu num solo rochoso, onde terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu frutos. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, pedindo que Tu venhas falar aos nossos corações, ungindo com Teu poder. Que Tu esteja falando aos nossos corações, falando, Senhor, cada vez mais, para que nós possamos entender a Tua palavra. Que Tu esteja com cada um que está ouvindo, Senhor, e vendo. Sede com eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto é muito claro sobre a vida pública do Senhor Jesus. Ele está à beira-mar. Ele está conversando com uma multidão, porque elas se acercavam. Porque o Senhor Jesus tinha palavra de vida. E pediu para entrar numa embarcação e afastou-se um pouco para que ele pudesse ver toda a multidão na praia, como era de costume. E o Senhor ensinou muitas coisas, mas essa é a parábola que foi importante para a narrativa, para nós entendermos muitas coisas importantes que até hoje nós temos muita dúvida sobre os campos, os terrenos. Nós olhamos aqui que um semeador foi a semear. Parte da semente foi jogada, realmente colocada no caminho. Vieram as aves comer. A outra foi caída num lugar rochoso, pedregoso. E o que ocorreu? Que rapidamente cresceu, mas porém não tendo raiz, o sol veio e secou. E depois a última caiu num solo fértil. E logo esse solo fértil, ele produziu muitos frutos. Cada semente deram 30, 60 e 100. Analisando como o Senhor explica tudo isso, ele cita e baseia-se em Isaías 6, capítulo 9 a 10. Ele fala da rejeição de Israel. Então a questão realmente tratada na parábola do semeador, ou na parábola dos terrenos, está falando realmente a questão da rejeição de Israel. E aqui ele propõe algumas coisas interessantes
para nós entendermos como é o nosso coração. Porque o nosso coração pode ser receptivo e pode produzir frutos, e outros podem rejeitar. O Senhor fala isso com toda a propriedade. E Ele fala a partir de uma coisa muito importante, que é por parábola, que é exemplos práticos da vida cotidiana, para entender e compreender a palavra, o real entendimento daquilo que Ele doutrinava. À beira de Satanás, quando ele fala que as aves comeram, tratava-se realmente de Satanás. Satanás tira do coração do homem a boa semente que é a palavra de Deus. O segundo é o solo rochoso, recebido com alegria, porém o campo não permite o aprofundamento da raiz, ou seja, aprofundamento da palavra, e com uma pouca duração através das angústias e através das perseguições. Então são pessoas que recebem a palavra, mas têm perseguições e também angústias. E o Senhor fala uma coisa, é por causa da palavra, logo se escandaliza. Eu fico pensando, como é que pode uma pessoa se escandalizar com a palavra? Tem muitas pessoas que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, está lá, vê que o Senhor realmente tem a palavra de vida. Porém, com as angústias e as perseguições, ela desanima, ela fica escandalizada. Porque a preocupação de assim, não, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque eu quero ficar rico, quero fazer um propósito, eu quero ter isso, ter aquilo. E isso realmente não acontece. Porque, como eu falei antes, existe um confronto entre o reino de Deus e o reino de Satanás. São dois sistemas diferentes, com dois propósitos diferentes. E o Senhor está ensinando o propósito e o princípio pelo qual uma pessoa tem que viver no reino de Deus, salvo, com a vida em abundância, não dependendo de angústia, não dependendo de sofrimento, porque aceitar o Senhor Jesus Cristo e viver no Senhor Jesus Cristo é uma vida em abundância, uma vida com toda a plenitude, descansar no Senhor, sem preocupar-se com todas as circunstâncias. Nós vamos ver as pessoas que vão ser semeados nos espinhos. São aquelas que ouvem a palavra, porém as coisas que afastam os homens é a fascinação pela riqueza e as ambições. Muitas pessoas têm ambição e riqueza. Esses são os espinhos, esses são os sofrimentos. E isso faz com que apaga a palavra dentro do coração. Por fim, nós temos aqueles que são semeados em boa terra, que frutifica 30, 60 e 100. Isso significa que todo aquele que recebe a palavra numa terra boa, uma terra muito produtiva, ela vai produzir muita coisa, muitas bênçãos, muitos frutos. E é quantitado aqui, 30, 60 e 100. Meu irmão, se você realmente recebeu a palavra de Deus e continua seguindo no caminho do Senhor, você vai produzir muitos frutos. Nós não sabemos qual o tipo de frutos, quanto de frutos, 30, 60 ou 100, mas você está produzindo na seara do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém.